ministro do Trabalho, Luiz Marinho, quer retirar impostos dos salários na reforma tributária. Marinho defende substituir a contribuição de 20% sobre a folha do pagamento por taxas de até 4,5% sobre o faturamento das empresas. A desoneração da folha do pagamento na reforma tributária é vista por alguns setores como uma forma de agradar o mercado e ganhar, inclusive, o apoio da oposição no Congresso Nacional. Minha querida Maiara, você acha que essa reforma tributária efetivamente sai? Porque o Arthur Lira já deu algumas indicações, o próprio Rodrigo Pacheco também. Há um clima diferente nisso, né? Sim. Mas também nós estamos discutindo isso há 20 anos, Sim. Então eu tenho algumas dúvidas. Mas eu sou otimista de achar que esse é o momento, né? Eu acho que ninguém discorda que o Brasil precisa de uma reforma tributária. O Brasil tem uma grande carga tributária, a gente sabe aí da grande confusão que a gente tem de tributos no nosso país, né? É necessário uma racionalização, uma otimização. As empresas gastam muito, inclusive, para cumprir obrigações acessórias, né? Então tem empresa grande aí que tem andares inteiros de funcionários que só se dedicam a ficar preenchendo declaração, entrando em sistema e fazendo obrigação acessória. Então há vários aspectos aí que precisam ser reparados nessa reforma tributária. E com relação a isso que o ministro levantou, né, de desonerar a folha de salários, eu acho que essa medida também caminha no sentido de reduzir desigualdades por meio da reforma tributária, né? A oneração de salários, ela é uma forma indireta de tributar a renda ali e acaba afetando principalmente a classe média, né? Aqueles que têm ali o trabalho formal e que acabam sendo afetados por isso. E acho uma boa medida também porque desonerando a folha de salários, a gente incentiva a formalização do trabalho, que é algo muito necessário aqui no Brasil, principalmente para a gente sustentar o nosso sistema previdenciário. Má, mas você não acha que o governo Lula hoje ele está muito focado só no gasto social? A gente não ouve um discurso por parte do governo dessa questão fiscal, de um certo equilíbrio, porque, por exemplo, uma redução de alíquota dessa forma, isso tem um impacto nas contas públicas significativo. Quem vai pagar no final das contas essa história? Da onde vai sair, meu querido Josias Teófilo? Pois é. Então, a carga tributária é um dos maiores problemas do Brasil. Isso a gente, acho que aqui todo mundo concorda, né? Até nossa amiga de esquerda... De centro-esquerda, né? Não é extrema-esquerda, tá. Então é centro-esquerda e extrema-direita. Extrema-direita, não. Não, eu só falei que não vejo problema em ser chamado de extrema-direita, só falei isso, tá? Vocês definem aí. Mas então, se você pensar o que, para um rico, o imposto não faz grande diferença, ele não vai comer menos ou mais, mas para uma pessoa pobre, o imposto tem um efeito muito grande, vai depender da qualidade da comida que ele vai depender de como ele vai se locomover, não é? É uma coisa gravíssima, e o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Então, isso aí Agora, ontem, no Conversa com Bial, o vice-presidente Geraldo Alckmin falou que o governo pretende fazer sim a reforma tributária, né? Então, uma pessoa muito importante ali que está, inclusive, trazendo esse governo, certamente está ali dentro, puxando o governo para um pouco mais Você acha que ele tem pragmatismo nisso? Ele tem espaço político hoje? Eu acho, sim. Ele tem, sim. Inclusive, isso ele tem que agradecer muito a Bolsonaro, viu? Porque a Bolsonaro puxou a janela de Overton, né? Bolsonaro radicalizou e todo aquele centro-esquerda, que era chamado de direita, foi aceito automaticamente, né? Antigamente, Alckmin, não sei se vocês lembram, ele era fascista, nazista, né? Roubava merenda, tinha cartaz dele com um cara um bigodinho de Hitler ali embaixo do MASP, inclusive em junho de 2013, né? Aliás, não deixa de ser curioso que 10 anos depois da jornada de junho de 2013, Alckmin e Haddad estejam juntos no governo, assim como estavam, né, quando Haddad era o governador Haddad era o prefeito e Alckmin era o governador, né? Então é isso. Mano, essa reforma só sai com o Arthur Lira, né? Pois é, só sai com o Arthur Lira e o Lira já avisou que não tem base, o governo não tem base no Congresso para passar projetos importantes. Então, a gente precisa ver quais serão
os próximos capítulos da articulação política. Tem a questão do União Brasil, que está naquela complicação, a gente não sabe o que vai ser. Aparentemente o Lula matou no peito e vai tentar manter os ministros indicados pela União Brasil, apesar de todos os escândalos, para tentar compor essa base. Eu não sei se vai ser o suficiente, a gente precisa ver. Agora, um ponto importante é, independentemente da sua posição política, o Brasil tem uma loucura na forma de cobrar impostos. São 1.400 horas por ano, em média, que as empresas gastam só para calcular quanto vão pagar de impostos. A média mundial é 233 horas. Isso é algo que, sob qualquer ótica, dificulta a competição do Brasil com os outros países do mundo. Isso é ruim para todos nós. Isso dificulta a geração de empregos. Isso dificulta, inclusive, a consolidação da democracia, porque é tão confuso a forma de cobrar imposto que, na prática, ninguém sabe de verdade quanto imposto está pagando. E tem evidência científica de que quanto maior a consciência do cidadão a respeito do imposto que ele paga, mais ele cobra o governo para que funcione direito. Na prática, como ninguém sabe como a coisa funciona, a gente acaba muitas vezes deixando de cobrar quem devia cobrar. Por isso, para falar desse tema, é importante que os impostos sejam cobrados da forma mais simples e diretamente possível para o consumidor, para o cidadão ter consciência de que estou pagando esse imposto, isso aqui é caro, isso aqui deixa de ser outros bens da minha vida, então eu preciso cobrar e me envolver na democracia para que as instituições funcionem de verdade e eu tenha de volta aquilo que eu pago. Ale, para a gente fechar. Olha, a esquerda, ela mesma admite que tudo que você coloca imposto, você desestimula. Por exemplo, o Brasil tem uma carga tributária em cigarro altíssima, 80%. Por quê? A desculpa é, porque nós estamos desestimulando o tabagismo. O que é mentira, na verdade, você está estimulando o tráfico de cigarro contrabandeado do Paraguai. Mas, ok. Então, assim, se todo mundo sabe que quanto mais você taxa alguma coisa, mais você desestimula, por que tem essa taxação em emprego? Não faz sentido, né? Quer dizer, você está claramente, evidentemente, desestimulando a contratação e o emprego, que é o que agora vai vir para cima dos aplicativos, do iFood, do Uber, que é um absurdo, que é uma maldade, que é coisa de gente ruim, que é você ver o brasileiro com problema de emprego crônico que tem, que encontrou nesses aplicativos uma maneira de ter um mínimo de renda, margem diminuída e, obviamente, tendo que fazer uma realocação da sua estrutura de contratação, o que pode influenciar diretamente na possibilidade dessas pessoas. O Brasil tem mais de 1 milhão de pessoas dirigindo Uber hoje, você tem milhares, se não me engano, são 5 milhões de brasileiros já que estão ou fazendo entrega no iFood, ou no Rap, ou dirigindo Uber, e essa ânsia do governo de ir atrás desse tipo de renda, eu não tenho outra palavra a não ser maldade. É coisa de gente que tem fonte de renda e fica numa torre de marfim querendo escolher o que você, cidadão, pode aceitar ou não para poder ter um mínimo de renda para botar comida dentro de casa.